Muito bem, bons dias! Saudações, pessoal! Você sabe o que é movimento harmônico simples? Mais conhecido como MHS? Você sabe fazer uma análise física de um movimento harmônico simples? Se não, fique comigo, logo depois da vinheta nós saberemos. Saudações! Espero que tudo esteja bem com você, porque assim você poderá compreender um pouco mais de conceitos de física. Mas, antes de lhe mostrar o assunto deste momento, dê seu like, clicando aí no joinha, faça sua inscrição no canal e ajude a gente a fazer algo melhor. Agora vamos ao que interessa, né? Pois bem, MHS, abreviatura do movimento harmônico simples. O que caracteriza o movimento harmônico simples? Como identificar isso? Para facilitar a nossa compreensão, vamos usar o modelo mais simples para analisar o movimento harmônico simples. É o conjunto sistema massa-mola. Veja a figura, você tem uma mola presa à sua esquerda à parede, na sua extremidade direita tem um bloco. Esse bloco não tem atrito com a superfície, nem a mola tem atrito com a superfície. Nesta posição, quais são as forças que atuam nesse bloco? Força-peso e força normal. Essas duas se equilibram, pois a superfície está horizontal. Nesse aspecto, o que pode tirar esse sistema desta situação de equilíbrio? É necessário um agente externo. Por exemplo, você vem com a sua mãozinha e segura esse bloco e puxe-o até a posição A. Ao atingir a posição A, você libera, você solta. No momento que você solta, o que acontece com esse bloco? Muito bem, no instante que você solta, a velocidade desse bloco é zero. E a sua aceleração tem valor máximo. Como assim, professor? Valor máximo? Claro que sim. Nesta posição da foto, que foi o momento que você soltou o bloco, a mola está estendida até a posição X, deformação X igual a A. Nessa posição, temos uma força elástica. E ela forma a própria resultante, já que normal e peso se anulam. Sendo assim, a aceleração que o bloco sofre é devido à força elástica, que é máxima nessa posição. Daí esse bloco é acelerado e sua velocidade vai aumentando, aumentando, aumentando. Ao atingir a posição zero, ele terá sua velocidade máxima. Observe para você ver a ilustração. Porque até esse ponto, a força elástica está puxando para a esquerda e, portanto, acelerando o bloco. Nesse ponto, a aceleração é zero, pois nesta posição, a mola não está deformada. Muito bem, como a velocidade é grande, o bloco passa direto dessa posição de equilíbrio, empurrando a mola, encolhendo a mola. Quando a mola começa a ser encolhida, ela aplica uma força em sentido contrário ao movimento, e assim freando este bloco até atingir a posição menos A. Quando chega na posição menos A, que é exatamente a mesma distância de 0 até A, neste ponto a velocidade é zero, o bloco foi totalmente freado e a força elástica volta a ser máxima e por isso a aceleração tem valor máximo de novo. E agora o valor da aceleração é positivo, pois está no mesmo sentido do referencial. Muito bem, a partir daí o bloco é acelerado para a direita e ele vai então sendo acelerado até a posição zero. A partir daí, neste ponto, a velocidade é máxima. A partir daí, o bloco continua, pois ele não tinha algo para freá-lo. Logo que ele atravessa o zero, indo para a posição a mola começa a puxá-lo para a esquerda e assim vai freando o bloco até que ele atinja a posição A novamente. E o movimento se repete, conforme essas 4 posições ilustradas para você. Esse movimento repetitivo, em que a velocidade varia, aumenta, diminui
vai a zero e inverte. Isso é uma característica do MHS. O MHS tem nas suas extremidades velocidade igual a zero e aceleração com valor máximo. E no meio, na posição zero, a velocidade assume o valor máximo e a aceleração é nula. Essas são as características, a maneira de você identificar um movimento harmônico simples. Valeu? Muito bem. Seguindo em frente, você conhece um pêndulo. Será que o pêndulo tem a ver com MHS? Veja bem, ele está nessa posição de equilíbrio. O que ocorre se você puxá-lo para a direita até a posição, vamos chamar aí uma posição qualquer, e você vai liberar. No momento que você libera esse pêndulo, a velocidade é nula. E devido à força-peso, a componente da força-peso acelera esse bloco, devido à ação da gravidade. E esse pêndulo, então, entra em movimento acelerado até passar pela posição mais baixa. Quando chega nesse ponto, a velocidade é máxima e a aceleração é nula, porque nesse ponto você tem a força de tração na bolinha e a força-peso, e elas estão em sentidos opostos e se anulam. Muito bem, mas neste ponto você tem mais uma situação. É que a velocidade é máxima e, por isso, o bloco continua o seu movimento para a esquerda, atingindo a posição, vamos dizer, menos A. Neste ponto, a velocidade se anula para que possa ocorrer a inversão do movimento e a aceleração é nula. Desta forma, o movimento de um pêndulo é um movimento repetitivo em que nas extremidades a velocidade é nula e a aceleração tem valor máximo, e na posição de equilíbrio a velocidade é máxima e a aceleração é nula. Portanto, tem as mesmas características de um movimento harmônico simples. Observe a sombra. Se você analisasse a sombra do movimento do pêndulo numa superfície, quando o bloco está na sua extremidade à direita, a sombra está na posição A. E quando o bloco movimenta indo para a esquerda, onde ele se encontra nesta foto, a sombra está na posição menos A. E o pêndulo fazendo seu movimento de vai e vem, a sombra faz o mesmo movimento. E note que essa sombra está fazendo igual movimento do sistema bloco-mola. Pois é. Então, está aí alguns exemplos de movimento harmônico que você pode encontrar na natureza. Seguindo em frente, nós precisamos entender que a sombra tem velocidade máxima, velocidade nula nos extremos, aceleração máxima, tal como o sistema bloco-mola. Muito bem. Vamos fazer uma análise um pouquinho mais completa. Falei com você que íamos analisar a situação da força, das forças que atuam no bloco. Então, nessa posição de equilíbrio, a força que age no bloco é a força-peso e também a força normal. Essas duas forças se anulam, se equilibram. E a força resultante nessa posição é zero. Mas se você puxar o bloco, realizando um trabalho, você fornece energia ao sistema. E ao puxar o bloco até a posição A, surge uma outra força agindo no bloco, que é a força elástica. Lembra da lei de Hooke? Dá uma olhadinha aí do seu lado. Força elástica é igual a menos kx, onde x é a deformação da mola. E o K, a constante elástica. Lembra disso quando estudou lá no primeiro ano do ensino médio? Muito bem. Então, quando o bloco atingir a posição A, a força elástica tem valor máximo. Nesse ponto você solta. No momento que você solta o bloco, a força resultante que age no bloco é a força elástica, conforme a ilustração. E por causa disso, a sua aceleração também vai ser máxima. Observe que, nesta posição, o x assume o valor A. E por isso a força elástica pode ser chamada de menos
K vezes A. E o sinal menos indica que a força tem sentido oposto ao referencial adotado. Muito bem. Esse bloco, então, é acelerado até a posição 0. Ele atravessa a posição e vai até a posição menos A, onde a mola é comprimida. E nessa posição, a mola empurra o bloco para a direita, não é isso? Pois é. Nessa posição, a força, de novo, é máxima. E observe que o valor da força agora, se você substituir o x lá na lei de Hooke, aqui na lei de Hooke, ao substituir o x pelo valor da posição menos A, você observa que a força fica positiva. Por quê? Menos A vezes menos K vai dar mais K vezes A. A força elástica é positiva. Lógico, pois agora ela tem sentido positivo. Ela tem o mesmo sentido do referencial. Como eu disse, a força elástica é a própria força resultante. E você lembra da segunda lei de Newton? Resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, neste fenômeno bloco mola, a força resultante é a própria força elástica. Então, você pode igualar as duas expressões, não é isso? Quando você iguala, você vai ter que MA é igual a menos KX. E você, ajeitando isso, passando a massa para o outro lado, você tem que a aceleração que age no bloco é variável. Observe a expressão. Observe que aqui você tem a posição, o valor x. O x é variável. Quando o bloco movimenta nessa trajetória, o x assume valores positivos até o valor máximo A, depois valores negativos até o valor mínimo menos A, e como o x é variável, a aceleração do movimento é variável. Não é uma aceleração constante, como você estudou no movimento uniformemente variado. Muito bem, esta expressão que aí está para você é muito importante. Lembre-se dela. A aceleração é igual a menos k vezes x dividido por m. Mas quem é k? Constante da mola. E o m? Massa do bloco. E o x? Deformação da mola. Muito bem. Mais um conceito importante que você precisa relembrar. Você já estudou em algum momento da sua vida de estudante o que é período e o que é frequência. Aposto que estudou isso ao ver movimento circular. Muito bem. O que é período? Período é um intervalo de tempo que é necessário para que ocorra um movimento completo. Seja movimento ondulatório, oscilatório, harmônico. Um movimento que é repetitivo, quando ele faz um movimento completo, esse intervalo de tempo é chamado de período. E a gente adota a letra T para simbolizar o período. E a unidade de período, tempo, é segundos, né? Muito bem. E frequência? O que é mesmo frequência? Isso aí é o número de movimentos completos em um certo intervalo de tempo. Observe as duas escritas aí para você. Elas são exatamente uma o inverso da outra. Não é isso? Se uma é o inverso da outra, qual é a relação? Veja bem, isso que eu vou dizer agora não é definição. É relação entre dois conceitos importantes. O conceito de período e frequência. Essas duas grandezas físicas relacionam entre si numa forma inversa. A frequência é o inverso do período, e o período é o inverso da frequência, e vice-versa. Não é isso? Portanto, qual é a unidade de frequência? Quer dizer que é 1 sobre segundos. E esses segundos no denominador é o mesmo que segundos elevado a menos 1 no numerador. E a gente chama isso de... Isso aí, você está lembrando bem, Hertz. Unidade de frequência no sistema internacional. Muito bem, pessoal. E agora, o que temos pela frente? Aplicações.
Você precisa então colocar em prática os conceitos que viu nesse vídeo. E, a propósito, lembrando, antes de sair e desligar esse vídeo, dê seu joinha, inscreveu-se no canal? No mais, aquele abraço, até o próximo vídeo.